acredito que outras religiões têm pautas, têm pontos a acrescentar sobre a crise climática. Da mesma forma que a Bíblia fala sobre clima, a religião umbanda, o espiritismo, a religião católica também falam. E seria muita prepotência da minha parte achar que eu sei a verdade absoluta. E para começar o nosso debate, eu gostaria que meus convidados maravilhosos explicassem as suas religiões. Porque às vezes os evangélicos acham que eles têm a verdade absoluta. Às vezes os católicos acham que eles sabem tudo. Ou talvez os bandistas acreditam que eles têm a verdade do universo. Ou às vezes os espíritas. Mas na conversa de hoje eu quero criar um ambiente seguro, onde cada pessoa vai compartilhar num pitch de 2 minutos o que a sua religião traz em relação a crenças, princípios, costumes, hábitos. E para começar, Rai, o palco é seu. O que a Umbanda traz na sua integridade, nas suas crenças e nos seus princípios? A gente acredita em 2 grandes crenças. O primeiro é a lei da reencarnação, que vai combinar com o que Cadu for falar também. A gente acredita que a morte não é o fim, mas a gente também acredita na lei universal do retorno. Independente do que a gente faça agora, nas vidas passadas ou nas vidas futuras, a gente vai precisar colher as consequências dessas ações, sendo positivas ou negativas. Essas são 2 grandes crenças. Com relação a hábitos, são hábitos diários. A gente costuma brincar que você é um bandista 24 horas por dia e não só quando está no terreiro. Então, a gente tem uma rotina de orações, manter velas acesas, banhos de ervas, defumações com ervas, limpezas espirituais. Tudo isso dialoga com o meio ambiente, com a nossa prática da religião e dialoga com os nossos princípios. A gente acredita em 3 grandes lemas: a caridade, a humildade e o amor. E sem esses lemas, independente de qual for a sua religião, não tem como ter uma harmonia com o meio ambiente. O amor, quando ele está no centro da nossa vida, ele deixa nossa existência mais saudável, ele deixa a nossa existência mais prazerosa e ele deixa a nossa existência mais abundante. E na mentalidade cristã, Jesus, ele é a manifestação do próprio amor. Clara, gostaria de contar pra gente quais são os princípios, as crenças e os fundamentos da religião católica? Então, a gente acredita na importância de Jesus, na ressurreição, na vida eterna, que Jesus ele veio para a Terra para causar uma mudança a nível pessoal de cada um, mas também a nível de humanidade, né? A nível humanitário. E isso é muito maior que qualquer religiosidade. É uma coisa íntima, é uma coisa a nível de comportamento. E aí, assim, enquanto hábito, a gente tem oração constante, o jejum, e nesse jejum eu trago que não é só jejum de comida, é um jejum bem além, e também a caridade. E acho que é isso, assim, de uma forma também bem resumida, dá para se alongar muito mais, mas de uma forma resumida, o centro e o coração da religião, acho que é isso. Massa, muito massa. Eu acredito, galera, que Jesus, ele era o maior ativista da história dos ativistas. Porque, mano, pensa comigo, o cara dava rolê com prostitutas quando a mulher naquele tempo era tratada como propriedade. O cara dava, rolê com os cobradores de impostos, que eram, os mal vistos. E hoje em dia, eu acredito que a gente pode recuperar um pouco desse padrão espiritual a partir do momento que a gente deixa de julgar o próximo. A partir do momento que a gente escolhe olhar pra gente, mas escolhe encontrar uma parte bem profunda no nosso coração, onde não tem julgamentos, onde a gente não vai apontar o dedo e falar: você errou, vai ter que pagar por isso. Mas ao invés disso, a gente vai abraçar e vai acolher. E eu sei um pouquinho, por conta de alguns estudos, que a religião espírita acredita que a gente passa por diversas vidas para entender pontos que a gente precisava melhorar no nosso passado e assim evoluir. E para aprofundar um pouquinho dessa discussão, Carlos, conta pra gente o que os espíritas acreditam, quais são essas crenças, esses princípios que norteiam, que guiam a sua religião? Como foi falado anteriormente, eu acho que muitas das religiões têm muito mais aquilo que é próximo do que distancia, né, como o amor e a caridade em si, né, que o Espiritismo fala principalmente sobre a reencarnação e algo que eu destaco muito em todos os momentos, que é a fé no futuro, que nessas próximas vidas e até mesmo nessa que você está, que o dia seguinte sempre vai ser melhor, né, e que independentemente daquilo que você passa, sempre vai sempre dar certo e as coisas vão
melhorar. Eu acho que muito relacionado com o meio ambiente, que o espiritismo ele fala muito, é ser contra o materialismo, né, da gente achar que do consumo de reter, né, no espiritismo a gente tem muito forte que tudo passa, né, tudo que a gente realmente leva para essas próximas vidas é mais o conhecimento, aquilo que a gente fez e principalmente deixou de legado em relação ao amor ao próximo. Um ponto de destaque dessa fala é essa relação do materialismo. Quando a gente pensa em crise climática, quando a gente pensa em crise ambiental, a gente está colhendo as consequências de uma geração que falhou, de uma geração que estava preocupada em comprar, consumir. E eu acredito que a gente está no momento de parar, respirar e entender onde a gente pode ir, com quais crenças a gente pode se firmar para adotar uma nova postura. E trazendo essa parte, eu gostaria de convidar a Sara, que se autodenomina como uma mulher de fé. Como que é isso? O que você acredita? E qual que é a sua relação entre fé, entre meio ambiente, entre espiritualidade? Eu tenho uma crença muito forte no divino. De um pouco do divino na gente, seres humanos, mas no divino também em toda a criação. A minha fé, ela é um pouco da minha caminhada. Fui criada numa família católica, frequentei um pouco a igreja evangélica, também hoje em dia frequento alguns cultos, né, no centro de Umbanda. Em todos esses espaços, eu me senti muito acolhida. Independente das diferenças, né, dentro das religiões, eu sentia que eu estava ali numa comunhão com Deus, numa comunhão com o divino. Eu posso estar naquele espaço também, naquele espaço religioso, mas a minha comunhão com o divino, de querer fazer o bem para as pessoas, de querer ser um exemplo positivo, está muito ligada nessa minha relação com o divino, né? Eu acredito muito em Deus, acredito que ele pode se manifestar tanto pelos orixás, quanto na figura do próprio Jesus. Eu amo muito Jesus e sinto ele muito perto de mim. Acredito nos orixás, acho que eles são forças da natureza que nos guiam. A minha relação com a fé, ela vai muito disso, né? Dessa diversidade, né? E foi muito importante para mim entender que eu poderia estar em todos esses espaços e que mesmo assim Deus está comigo, sabe? Eu sinto, né? Aquela coisa do sentir. Sabe naquele momento que você tá passando por uma coisa difícil, ou então quando você tá tudo bem, mas você sente que tem alguém ali? É isso, acho que a minha fé é isso. O Fé no Clima, né, que é o espaço onde eu trabalho, né, foi um espaço também de muita aprendizagem, de ver uma coisa que agora para mim é muito óbvia, que é essa relação da religião, seja ela qual for com o meio ambiente. No primeiro momento eu falei assim, nossa, que interessante, mas acho que a resposta está ali. Toda religião defende a vida, e se toda religião defende a vida, a gente defende a vida humana, mas é a vida de todos os seres. Então, por que não casar isso com o clima? Então, é também uma tarefa da religião se colocar em defesa dessa casa comum. É tarefa da religião se colocar em defesa dessa tarefa em comum. E a nossa tarefa em comum, evangélicos, espíritas, católicos, umbandista e uma pessoa de fé, a gente aceitou sentar junto na mesma sala, sem julgamento, para falar do nosso interesse em comum, que é cuidar do nosso planeta, que é cuidar da vida. Mas eu também quero saber de você que está assistindo ou está escutando esse podcast. Qual que é a sua religião? O que você pensa sobre crise climática, meio ambiente e a sua fé? Conta nos comentários. E para a gente entender qual que é a visão dos nossos convidados, como que a crise climática se relaciona com esse divino?